Olá, tudo bom? Existe algum tipo de pesquisa de mercado ou marketing que eu possa aplicar em todos os casos? Existe um tipo de pesquisa de mercado ou marketing que é mais eficaz do que a outra? Essa é uma pergunta que chegou até nós, até o nosso conhecimento, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A resposta a priori seria não, porque cada tipo de pesquisa vai responder um tipo de necessidade. Lembre-se, a pesquisa parte do problema. Qual é o problema que você está buscando resolver ou que você está buscando respostas? A partir desse problema e das variáveis que você está investigando, que você está querendo compreender, você vai criar os seus objetivos. Dentro desses objetivos, o especialista vai lhe propor o tipo mais adequado de pesquisa. Você tem situações em que a pesquisa qualitativa pode ser melhor, você tem situações em que a pesquisa quantitativa pode ser melhor, você tem questões que você pode aplicar questionários abertos, você tem questões que você pode aplicar questionários fechados, e você tem até mesmo pesquisas onde você não tem que aplicar questionários. Existem vários e vários tipos de pesquisas. Eu diria que algumas centenas de qualidades de pesquisas. Aonde elas vão se diferenciar? Na compreensão ou da busca de respostas do que você está querendo obter. Geralmente, cada problema pode ser respondido com mais de um tipo de pesquisa. Você pode pegar um problema específico e tanto aplicar um grupo focal ou quanto fazer alguma entrevista estruturada ou semi-estruturada. Ou ainda, você pode utilizar multimetodologias, multimeios para aplicar sua pesquisa. Isso vai lhe dar maior confiabilidade. A maioria das pessoas, quando vão fazer um orçamento de pesquisa, ou algumas pessoas, quando estão buscando as pesquisas, falam, eu quero qualidade de 95%, eu quero nível de qualidade, nível de aprovação desse método de 95%, com 5% respostas de erros para mais ou para menos. Isso é um dito quase popular. Se você prestar atenção, quando vão dar aquelas notícias aplicadas, principalmente na política, né, de votação, que vão fazendo aqueles rankings, ele sempre acontece 5 pontos para mais, 5 pontos para menos. Análise de confiança de 95%. E eu tenho percebido que muita gente usa esse número quase como uma questão de conceito ou de jargão, não entendendo o que significa esse resultado. 95% de confiança de uma entrevista está dizendo que os resultados eles vão apontar 95%, podendo ter falha de acordo com as variáveis. Para quem é estatístico, isso é um número muito discutido, porque você teria que fazer o apontamento das pequenas variáveis do seu N. Geralmente, essas pesquisas elas são aplicadas no âmbito mais generalistas, e eles nem ao menos consideram questões de regiões das cidades. Por exemplo, a pesquisa foi aplicada em 10 cidades brasileiras ou 100 cidades brasileiras. Porém, você tem o aspecto generalista, 100 cidade. Eu tenho certeza que se você parar um pouquinho, fazer uma reflexão comigo, você vai conseguir entender que cada cidade tem suas variáveis. Cada bairro tem uma cultura, cada bairro tem uma linha de pensamento, cada região ali tem fatores socioeconômicos e de grau de instrução que vão influenciar na resposta. Então, você dizer que aplicou a entrevista em 100 cidades não significa que, por causa disso, você tem ali 95% de confiança, mesmo que o N do Brasil tenha dito que em 100 cidades você teria a resposta nacional, porque você não considerou em que grupo você aplicou, qual bairro você aplicou, qual a característica das pessoas que você entrevistou. Existem nessas comunidades algum tipo de ideologia? Existem bairros onde vão ter mais predisposição por candidato X ou Y? Essas são as pequenas variáveis. Então, são as variáveis que podem influenciar no N final. Eu já dei um exemplo aqui
muito, muito reconhecido, que é você fazer uma pesquisa contaminada, que é quando você entrevista um grupo de pesquisa que deveria dar aquela ideia de quantidade total, mas acabam não dando. Isso é realmente um dos maiores problemas da pesquisa. Por isso, você aplicar uma pesquisa generalista pode não responder os seus resultados, não só não responder, como pode confundir as suas percepções. Veja, se você investiga, por exemplo, eu quero investigar a preferência desse símbolo, e eu pego uma sociedade que usa esse símbolo, então essa sociedade certamente vai ter preferência. Agora, se eu pego uma sociedade contrária, que aquele símbolo vai remeter justamente à rivalidade, você vai ter uma resposta totalmente contrária. Então, se esse grupo que você está investigando não é o grupo que você quer investigar, ou não compõe toda aquela ampla amostra, as suas respostas podem ser contaminadas, podem ser direcionadas. Por exemplo, eu aplicar preferência, uma pesquisa de jogo XYZ com gamers que jogam especificamente esse jogo, é claro que eu vou ter uma tendência de resposta contra ao jogo que aquele grupinho não gosta. A mesma coisa com música. Eu aplicar a preferência da juventude por música coreana, aplicando o N aberto, sem dizer de onde eu tirei essa população que eu estou entrevistando, eu vou ter respostas totalmente tendencialistas. Então, eu tenho que explicar muito bem a amostra que eu estou investigando. Então, você tem variáveis tanto de amostra, quanto de ferramentas, quanto a metodologia. Então, a pesquisa, ela não pode ser tratada como, eu tenho um jeito, eu tenho uma ferramenta. Um dos vídeos que nós trouxemos, nós falamos exatamente isso, sobre os cuidados. Existem pessoas que vão se especializar, ou até mesmo empresas, em um tipo de pesquisa. Então, qualquer problema que você levar, ele vai tentar responder com aquele tipo de pesquisa, com aquele tipo de ferramenta. E pode acontecer que aquele tipo de ferramenta não seja ideal para você. Esses dias eu vi um anúncio onde a empresa era especialista em grupo focal. Basicamente, todo o escopo do atendimento seria com base no grupo focal. O que acontece? Nem sempre o grupo focal vai responder uma questão. Por exemplo, eu quero montar um estúdio, quero montar um projeto tipo estúdio numa cidade do interior X. Será que essa cidade absorve esse tipo de empreendimento? Vamos para uma pesquisa. Essa pesquisa não seria respondida com grupo focal. Seria muito arriscado você responder uma pesquisa desse jeito com a utilização da metodologia de grupo focal, porque o grupo focal, ele deseja ir para um outro campo, para o âmbito qualitativo, um âmbito mais investigativo, mais profundo, de percepções, são para outras respostas. Nesse caso, o ideal seria fazer uma pesquisa quantitativa, eventualmente união de quantitativa com qualitativa. Como assim? Por exemplo, eu identifiquei a aceitação, identifiquei que o público X aceitaria, ou não identifiquei a aceitação, beleza, respondeu. Mas se eu tenho a aceitação de um grupo X, agora sim, agora eu posso até pegar dentro desse grupo X e fazer uma pesquisa de grupo focal, ou fazer uma pesquisa qualitativa um pouco mais direcionada, para saber dentro dessa característica de empreendimento, o que para ele seria, quanto que ele poderia pagar, o que ele estaria disposto, qual é o perfil socioeconômico, intelectual para direcionar. Então, tudo isso vai depender das respostas finais que você busca para o seu problema ou para os seus objetivos. Então, veja, quando você pensar em pesquisa de mercado e de marketing, você não pode pensar em uma metodologia e uma ferramenta para tudo. Você tem que entender com profundidade o seu problema, seus objetivos, suas variáveis, para ver se isso resolveria. Tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e os seus comentários. Um grande abraço!